né, através do testemunho, através daquilo que o Senhor me permitiu viver. Eu queria que outras irmãs estivessem aqui, que foram irmãs que oraram muito por mim. Deus não permitiu elas virem hoje, mas eu falei que vai ter outras oportunidades também de testemunhar, e elas vão estar presentes. Antes, irmãs, eu queria ler um versículo que Deus tocou no meu coração. Em Salmos, as irmãs não precisam abrir. Em Salmos, eu vou ler primeiro 119, número 161. Os poderosos perseguem sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. E lá em Salmos 121, 5. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? As irmãs podem fazer um ato, né, que o Espírito Santo colocou no meu coração comigo. Fazer esse ato de respirar fundo, assim, irmãs. E soltar. Faz comigo 3 vezes. Às vezes a gente esquece de respirar, né? E hoje eu quero agradecer ao Senhor por eu poder respirar. Às vezes a gente esquece de agradecer ao Senhor pelo básico. E hoje, essa noite, eu quero agradecer pelo básico. Por poder estar viva e poder respirar. Às vezes é tão automático a nossa vida, a gente reclama tanto, pensa tanto, faz tanto. E a gente esquece que a gente pode caminhar, que a gente pode se alimentar sem uma sonda, que a gente respira sem um tubo, que a gente pode andar sozinho com os nossos pés. E o Senhor me levou a alguns momentos difíceis nesses últimos meses, que o Senhor me fez pensar muito nisso e agradecer muito e ser muito grata por isso. Eu acho que a maioria das irmãs conhece a minha história, não sei se todas conhecem, me acompanhou, mas no ano passado eu estava gestante, né? Eu acho que todas as irmãs chegou a ver grávida, não chegou a ver grávida, chegou, né? E foi uma gestação muito complicada, irmãs, porque ela já era a minha 5ª gestação. Eu já havia passado por 2 perdas anteriores. Meu primeiro filho, que eu tive, eu perdi 9 meses de gestação. E depois eu tive minhas 2 meninas, que nasceram saudáveis, graças a Deus, para a glória do Senhor. Já está aí grandona. E depois eu tive uma gestação, que foi a gestação do Samuel, foi uma gestação muito complicada, onde ele nasceu prematuro, com alguns problemas. Ele viveu 3 meses, 5 dias na UTI, no Uberaba, e veio a falecer. E depois disso eu não queria mais ter filhos, ela também ter feito bloqueador e não deu certo. E Deus sabe por quê, né? E um tempo depois, mais ou menos 3 anos depois, né, que foi o ano passado, aconteceu de eu engravidar novamente. E foi muito difícil para mim aceitar, né? Porque eu tinha medo de todo o processo, todo o trauma que eu tinha passado, não era algo assim que eu estava planejando, mas era algo desejado, a gente amava, né? A gente desejava aquela criança. E o processo foi bem complicado no início, eu demorei a aceitar, e o Senhor foi cuidando de mim. Eu falo que foi uma gravidez que o Senhor cuidou de mim, nos mínimos detalhes. Eu me senti muito abraçada, principalmente pela igreja. A igreja me abraçou muito, as irmãs me abraçou muito, me fez me sentir muito amada. E isso foi muito importante para mim, irmãs. Muito importante mesmo. E foi uma gestação de alto risco. Mais ou menos no meio da gestação, a gente foi feito um exame morfológico e foi descoberto uma cardiopatia muito grave no coração do neném. Aí naquele momento eu já pensei comigo, Deus vai levar de novo. Eu vou ter que passar por um processo de novo. Como que eu vou suportar o processo de novo? Porque tinha sido muito difícil ter sido curada. Já 2 vezes, a última vez foi muito difícil, eu achei que eu não ia sobreviver. Mas nós, como cristãos, a gente sempre vai crer. Nossa tarefa, a nossa missão é crer no nosso Senhor, porque nós sabemos que Ele faz milagre, e eu tenho certeza que Ele faz milagre, e isso sempre vai estar no meu coração. Aí eu passei por esse processo, aí mandaram para Uberaba, porque aqui não tem alto risco, e tudo mandado para Uberaba, e veio o trauma de Uberaba. Eu tinha um trauma muito grande de ir para Uberaba, porque eu passei por muitas coisas lá, e eu não queria ir, eu não entendi porque eu tinha que ir para Uberaba.
Aí eu fiz meu pré-natal lá, e mais no finalzinho do pré-natal, minha última consulta, eu fui de ônibus com a minha irmã, a gente foi consultar, e nessa última consulta iam marcar o meu parto. Aí nessa última consulta, eu fui no ônibus, não saía de madrugada, 3 e pouquinho, 4 horas da manhã, eu passando muito mal, já não estava me sentindo bem. Aí chegando lá, eu fui consultar, o médico mediu minha pressão, ele olhou para minha cara e falou assim, vai direto para o pronto-socorro. Vai direto para o pronto-socorro, eu não posso fazer mais nada com você aqui. E me mandou para o pronto-socorro, a pressão já estava altíssima. Aí chegando no pronto-socorro, ele falou que você vai ficar internada. E a médica que fez o meu pré-natal, ela ainda me abraçou e falou para mim, esteja aberto para tudo que pode acontecer com você. E eu assim, meio assustada, sem entender o que estava acontecendo. Aí chegando no pronto-socorro, eles já me colocaram no oxigênio, porque eu já não estava saturando direito. Já havia até tanto de médico em cima de mim, com equipamentos. E assim, é tudo muito assustador, lá é muito diferente daqui. Então era tudo muito assustador. Mas o meu coração estava tranquilo no Senhor. Eu sabia que Deus estava cuidando de tudo. Se Deus tinha permitido eu estar ali, Deus tinha permitido aquela gestação, Deus estava cuidando de tudo. Minha fé sempre esteve nisso, o Senhor está no controle de tudo. Aí eu fiquei internada uma semana antes do parto. Para esse parto acontecer, precisava de uma equipe de cardiologista, talvez eu teria que nascer e precisar de uma cirurgia de emergência. Então não era qualquer forma que poderia acontecer esse parto. Então era tudo programado. Aí eu fiquei internada uma semana, eles controlando a minha pressão. Enchei muito tudo, mas conseguiram controlar e esperar uma semana. Chegou o dia do parto. Aí, quando chegou o dia do parto, irmãs, eu fui tranquila. Só que eu falava muito com Deus assim, Deus, eu quero ouvir ele chorar. Eu quero ouvir o choro, porque era importante estar me ouvindo o choro. Eu não sabia se ele ia ficar comigo muito tempo ou não sabia o que ia acontecer. Eu tinha entregado para Deus, eu realmente entreguei para Deus. Mas eu queria muito ouvir ele chorar. E Deus foi assim tão lindo que ele nasceu com um parto rápido. Eu não só ouvi ele chorar, mas as pediatras estavam ali, eram pediatras muito boas. E elas pegaram ele, colocou ele assim, me deixou um tempão comigo. Foi o momento que eu tive contato com ele, né? E depois disso eu não tive mais contato. E ele ficou um tempão ali, e eu pude ter esse contato aí de mãe com filho, né, com ele ali. Depois eles levaram ele. Aí eu falei pro Leonardo assim, Léo, vai com o neném, fica com o neném. Eu fui sozinha, né? Eles iam fazer a maquiadura e tudo. Ele não quis ficar com o neném. Ele falou, não, eu vou ficar com você. Ele ia lá e cá. Não quis ficar com o neném. Ele estava muito preocupado comigo, né? Eu falei, eu estou bem, pode ir. Só que na hora do parto, eu senti uma dor muito forte no peito, uma dor muito forte no coração. Como se o coração tivesse parado um pouquinho e voltando a bater. Aí eu também com os médicos falando assim, já voltou ao normal, já estabilizou ela. Aí nisso eu fui para a sala de recuperação, não sei se tem alguém que já fez cirurgia liberado, mas eles fazem essa cirurgia liberada, uma cirurgia muito grande, depois eles levam a gente para uma sala de recuperação como se fosse uma UTI. A gente fica ali por um tempinho e depois vai para o quarto, né? Eles me levaram para essa sala de recuperação. Aí quando eu cheguei nessa sala de recuperação, eu estava sozinha nesse momento, eu comecei a sentir muito frio, era um frio assim, que eu nunca tinha sentido antes, diferente dos outros partos que eu tive. Era um frio que eu pulava para cima, eu falei para a enfermeira assim, eu estou com muito frio. Aí ela foi pegou 2 supercobertores bem grossos, jogou em cima de mim, e eu tremia de frio, não entendi o que estava acontecendo. E nessa sala de recuperação não pode ficar nenhum acompanhante, não pode ficar acompanhante. Então o Leonardo ia saindo para poder me esperar no corredor. Quando ele foi passar na porta do centro cirúrgico para deixar a roupa dele, a enfermeira que estava lá, enviada por Deus, falou para ele assim, não, você pode voltar e ficar com ela, não precisa você ir embora não, você pode ficar com ela. Ele era o único acompanhante que tinha lá, tinha muito consciente, ele era o único que ficou lá. Ele voltou. Aí quando ele voltou, irmãs, eu vi ele, né, eu senti um alívio de ver ele ali, né, que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei para ele assim, nossa, eu estou com muito frio e minha cama está molhada. Eu acho que a sonda está vazando, né, que eles colocaram na sonda menina. Ele levanta o cobertor e olha. Nem disse que ele levantou o cobertor, a cama estava toda encharcada de sangue. Era muito sangue. O cobertor, a cama estava toda encharcada. Nisso eu olhei para ele, regalou o olho, o semblante dele mudou e ele deu um grito para a enfermeira, né? Falou, nossa, ela está com hemorragia, faz alguma coisa. Nisso que ele falou, eu já comecei a ficar meio abobada. Eu tinha perdido muito sangue. Eu não sabia que estava anestesiada, eu não estava sentindo. Aí as enfermeiras vieram, todo correndo, né? E ele ainda estava comigo, as médicas chegaram, todo mundo rápido, né? Foi aí que eu entendi o porquê eu tinha que estar liberada, porque você quer achar, acredito que eu não teria
nesse momento, porque lá eles foram muito rápido, uma equipe que Deus preparou, né, para nos socorrer lá. Aí antes elas pediram para ela sair, né, meu esposo sair, aí antes dele sair, o Espírito Santo falou comigo, me chama reforço. E eu falei para ela assim, manda mensagem para Denise, nem lembro que horas que era, e manda mensagem para Denise, para a nossa pastora, né, e fala para ela orar para a hemorragia cessar. Só falou assim, ele falou comigo assim, depois nós manda. Eu falei, não, depois não, agora, tem que ser agora. Aí ele pegou, mandou mensagem, nem sei como que ele falou com ela. Eu sei que ela entrou em oração e a igreja entrou em oração também, eu creio nisso. E essa oração, irmãos, foi a oração que Deus usou para me livrar da morte naquele momento. Aí aqui o Leonardo saiu, a minha pressão abaixou muito, foi 6/3 na pressão. Eu já suava, porque era só água, eu tremia, muito frio, eu já não raciocinava mais. As médicas vieram, começaram a fazer manobra para poder voltar, começaram a me dar medicação, e eu fiquei muito ruim, eu perdi muito sangue. E elas falavam comigo e eu não conseguia responder. Eu pensava, tentava responder, mas a voz já não saía mais, não conseguia mais responder elas, né? Aí, assim, isso é para quem é espiritual, então muitas pessoas não creem, né? Isso é para quem é espiritual. Eu lembro que a equipe que estava ali comigo, me atendendo, era somente mulheres, tinha muitas mulheres, era enfermeira, tinha um médico lá, mas reclamava de todo mundo naquele setor, né? Então, tinha as médicas, 2 médicas que faziam cesárea, tinha várias enfermeiras, e elas ligando para a chefe da chefe, o que isso aí que fazia, o que dava, o remédio que dava, o que acontecia, eram muitas mulheres. E quando eu fechava o olho, eu não conseguia ficar muito com o olho aberto, elas me colocavam de cabeça para baixo, assim, era muita coisa que eles fizeram, que eu lembro, né? Quando eu fechava o olho, eu via pelos meus olhos espirituais um homem no pé da minha cama. E era um homem, e era um médico, e um homem assim, muito chique, como se ele fosse o chefe, comandando a equipe. E tudo que esse médico falava, elas faziam. E assim, eu creio que era um anjo que o Senhor enviou, né, ali naquele momento, para poder orientar aquelas médicas de como elas poderiam me salvar, né? E elas foram muito carinhosas, muito cuidadosas comigo. Eu me lembro que eu comecei a chorar, porque eu comecei a pensar nas minhas filhas. Eu falava assim, eu não deixo eu morrer agora, porque eu quero ver minhas filhas crescer, eu sei que elas precisam de mim, eu não quero morrer agora. Aí eu lembro que uma das médicas chegou em mim, ela ficava fazendo carinho na minha cabeça, limpando as minhas lágrimas, ela falava assim, fica calma, já passou, você vai melhorar. Então, assim, tudo ali foi coordenado pelo Espírito Santo. Mesmo naquele momento sendo um momento muito difícil, eu sei que o Senhor estava cuidando da minha vida, estava guardando a minha vida ali. Aí, passando esse momento ali, desse primeiro momento, né, irmãs? Teve outros momentos. Eu fui para o quarto, tive que tomar bolsa de sangue, fiquei internada por alguns dias. E a médica falou para mim, você vai sentir muita dor na sua cesárea, porque como foi várias cesáreas, ela não vai cicatrizar direito, ela vai demorar muito colar. E para a glória do Senhor, irmãos, eu senti quase nada na cesárea. Eu sentia dor normal, só ia tranquilo cesárea. Só que eu sentia muita dor no pulmão, o barranco que eles me deram ali, no parto, eu sentia muita dor no pulmão. E eu reclamei o tempo todo dessa dor. Eu tinha muita fraqueza, né, por causa da hemorragia que eu tive, e essa dor no pulmão. Eles me deram lá para casa, a dor foi considerada assim, normal, e eu vim para relaxar, né? Aí o neném ficou na UTI, e nesse caso, ele ficou totalmente entubado, né? Com os remédios ali, porque ele não podia movimentar, não podia mexer, tinha que ficar quietinho até sair a cirurgia dele. Aí eu vim para relaxar. Só que chegando na relaxar, eu comecei a passar mal, eu comecei a sentir muita falta de ar. Aí eu achei, nossa, é crise de ansiedade, eu já tinha dado crise de ansiedade antes, né? Crise de ansiedade, vai passar essa falta de ar. E eu cada dia mais cansada. Aí o meu esposo me levou na Uninorte. Aí chegando na Uninorte, a médica pediu para mim um raio-x, falou, vamos fazer um raio-x, para ver porque essa falta de ar sua, né? Aí fez o raio-x, ela falou assim, está congestionado o seu pulmão. Aí eu falei para ela, mas por que está congestionado? Ela, não sei, você precisa fazer esforço de respirar. Eu falei, não é normal a pessoa estar congestionado. Aí ela me deu uma bombinha de aerolim para eu fazer, né, para me respirar melhor, e me mandou para casa. E nisso minha falta de ar piorando. Só que eu não queria mais ir no médico, eu queria melhorar. Minha ânsia era melhorar para poder voltar a operar, para ficar com o neném e fazer cirurgia com ele. Minha ânsia era essa, né? Eu não queria ficar indo no médico. Aí passou mais ou menos 1 ou 2 dias, não sei, eu comecei
Aí o meu esposo arrumou o panelinho de comida de saturação, a saturação já estava baixa. Ele falou assim, vai para a UPA agora, não vai esperar. Ele disse, eu vou dormir, amanhã amanhece melhor, gente é teimoso, né? Amanhã amanhece melhor. Ele falou, não vai para a UPA agora. E ele já sabia que nós ia voltar da UPA tão cedo. Aí nós fomos para a UPA, chegando lá na UPA, eu estava saturando 80 e pouco, 70 e pouco, muito cansada. A médica que me atendeu na UPA, assim, a gente tem que parar muito pela medicina de relaxar. Que ela falou assim, eu expliquei tudo, do tecido, né, do parto, tudo. Aí ela falou assim, você tem gases. E eu custando respirar, uma saturação baixíssima. E eu custava andar. Ela falou, você tem gases, vou dar remédio para gases, você vai melhorar. Aí nisso, assim, meu esposo já tinha baixado o médico dele, ele já era médico. Ele já tinha pesquisado tudo, ele falou, não, você vai fazer exame nela, e ele brigando, eu graças a Deus pelo meu esposo, moço. Porque ele ficou muito bravo, você vai fazer exame. Quando ele falar, ele falou assim, você vai fazer exame de trombose nela. Aí tanto ele falar, ela pediu esse exame de trombose, mas ela pediu sem querer pedir, né? Aí ela estava com gases só, né? Do parto. Aí ele deixou a gente lançar em observação e eu cansada, muito cansada, não colocar nenhum oxigênio. Aí quando saiu esse exame de trombose, a gente pegou esse exame e a gente assustou, porque lá estava, no máximo era 10, aí estava acima de 10 e escrito lá dentro não, risco altíssimo de morte. Aí eu falei, meu Deus, né, o que é isso, né? Aí levou para essa médica, levou para a médica logo o exame. Aí eles não, só que eles não estavam dando assistência nenhuma, não, nenhum, zero assistência. Meu esposo estava ali medindo a saturação, olhando eu e tudo, né? Aí quando ele viu que a saturação estava abaixo, quase 70, para baixo de 70, ele pegou e pensou, eu fiquei parado lá com os enfermeiros, os médicos, aí só que eles viram, colocou oxigênio em mim, e cada vez mais eu comecei a precisar mais de oxigênio. Aí a médica falou assim, para saber se está com trombose, tem que fazer um exame. Angiotomografia, eu acho que chama de exame. Só que só o chefe pode liberar esse exame. Ligaram para o chefe não liberou, porque era um exame caro, achava que não precisava fazer esse exame. Como se minha vida não tinha importância, né? Não quiseram liberar esse exame. Aí fizeram outro raio-x, disseram que eu estava cheio de cicatrizes no pulmão, me deixaram internada. Aí, assim, Deus prepara tudo, Deus prepara pessoas, né, no nosso caminho. E Deus preparou lá na UPA um enfermeiro. Esse enfermeiro, até depois ele mandou mensagem, ele é evangélico também, ele me chamava de irmã. Ele nem sabia que eu era evangélica, não. Aí ele veio perto de mim conversar comigo. Eu contei para ele a história, eu não tinha contado para ninguém, contei tudo que estava acontecendo, contei que o neném estava em Uberaba, ele não tem lá. Que eu tinha porta aberta em Uberaba, só que eu não tinha como eu ir para Uberaba já, porque eu estava precisando de oxigênio, então eu precisava que a ambulância me levasse, né? Então eu tinha que entrar pelo sistema do SUS. Aí eu conversando com esse enfermeiro, aí ele falou assim, eu vou arrumar um médico que vai te ajudar. Aí ele foi para o médico certo, porque os outros médicos não estavam fazendo nada por mim. Aí esse médico me internou, fez uma carta para Uberaba, explicou tudo para eles lá e pediu uma emergência na minha vaga. Aí eu fiquei 2 dias internada numa salinha lá, que era uma máquina crítica no chão, depois de operar, com falta de ar, sem tomar oxigênio, me mandaram para dentro, aí chegando lá dentro, tinha gente esperando mais de mês vaga para ir para Uberaba. Eu falei, essa vaga não vai sair para Uberaba. Tinha mais de meses pessoas esperando vaga, era muita gente esperando vaga para Uberaba. Aí eu e minha irmã chegou lá, minha me acompanhando, chegou de dia, né, nessa outra sala, aí de madrugada, a enfermeira veio me cutucar, saiu só vaga para Uberaba. Eu falei, oh Deus, o senhor sabe o que faz, né? Porque eu precisava ir para Uberaba, porque aqui eles não iam para cá na cama séria. Aí eles me colocaram na ambulância e me mandaram. Aí nisso eu já estava dando no oxigênio. Colocaram na ambulância e me mandaram. Aí nisso eu já estava dando no oxigênio, estava no macho, estava no cinto, já não tinha mais nem como colocar mais oxigênio em mim. E eu não conseguia nem ir no banheiro sem oxigênio, né? Aí eu saí daqui de Araxá, eu já morro de pneumonia, pós-parto. Aí chegando lá em Uberaba, assim, parece que elas estavam todas me esperando para me abraçar, sabe? Nunca vi Deus preparar tantas enfermeiras boas, né? Muito boas, sabe? Muito amorosas, conversavam comigo e fizeram de tudo, de tudo. Os exames que eu tinha que fazer, eles me reviraram lá em menos de 6 horas, eu tinha feito todos os exames. Os exames que aqui era caríssimo, não podia fazer, liberar aqui, fizeram tudo lá, me internaram, colocaram num lugar ótimo. Foi muito bem recebida, Deus preparou tudo lá. E a enfermeira falava, a médica falou para mim, eu não sei como você chegou vivo aqui, não sei, porque quem acontece com você, muitas vezes não dá para se correr, é rápido, não dá para se correr. Meus 2 pulmões, eu tive derrame
nos 2 pulmões, os 2 pulmões estavam tampados de líquido, os 2 pulmões fechados de líquido, então eu não conseguia respirar. E eu vi a trombose na veia do coração com o pulmão, então tinha um trombo interrompendo o oxigênio. Então, assim, foi Deus que foi me sustentando todo esse processo. E eu fui de ambulância, nem médico foi comigo na ambulância, fui balançando o oxigênio lá, quase sem oxigênio até chegar lá. Então, assim, foi Deus cuidando de mim durante todo esse processo. Aí eu chegando lá liberada, a médica falou: nós estamos esperando sua vaga para UTI, você vai ter que ir para UTI, porque o seu estado é muito grave, você não pode ficar aqui, você tem que ir para UTI. E eu não chorei ela nenhuma, irmãos, eu fiquei forte, fiquei o tempo todo, tudo que estava acontecendo com o neném, tudo que estava acontecendo, todo o processo, preocupada com minha mãe. Minha irmã teve que deixar os meninos dela aqui, minha outra irmã seguiu meus meninos com os 2 meninos das 2 irmãs, foi uma bagunça. E eu muito preocupada, meu esposo tinha que viajar para Passos no mesmo dia que o neném para fazer a cirurgia. E eu falei, eu não vou chorar, eu confio no Senhor. Eu não conseguia orar. Se eu falar para vocês que eu estava orando, não estava orando não. Eu só estava confiando. Eu só estava descansando no Senhor. Aí, eles me colocaram no quarto, me esperando a vaga para UTI. E eles me colocaram aquela máscara que respirava por mim. Se aquela máscara não funcionasse, o próximo passo era entubar. Eu falei: Deus, eu não quero ser entubada. Não quero. Eu pedi muito para o Senhor: Deus, eu não quero ser entubada. Eu não quero que eles me apaguem, eu não quero perder a consciência, eu quero respirar. Eu conseguir respirar. Por isso eu falei para as irmãs a importância de respirar. A gente não dá valor, às vezes, na respiração, né? Aí eu falei: Deus, eu não quero ser entubada. E a médica toda hora está esperando sua vaga, eu pedi sua vaga na UTI. Eu falei: Senhor, eu não quero UTI, eu não vou UTI. E eu pedi a igreja para clamar, e nós clamamos, irmãos, é muito importante clamarmos uns pelos outros. A oração tem muito poder. E quando eu não conseguia clamar, a igreja estava clamando por mim, as irmãs estavam clamando por mim. Eu sei que elas clamaram muito pela minha vida. Aí, nisso, a vaga nunca quis sair da UTI, e as médicas desesperadas, e eu feliz que a vaga não saía da UTI, né? Porque eu não queria ficar sozinha na UTI, porque na UTI minha irmã não poderia ficar comigo, né? E as médicas estavam todo mundo desesperado. Elas iam melhor no quarto, mediam a minha saturação, ver eu aquela massa de oxigênio. E o que eu tinha que recuperar lá na UTI, eu consegui recuperar no quarto. E a previsão, se eu não tinha previsão de alta, em uma semana eu consegui recuperar todo o processo que eu estava recuperado, para eles poderem me dar alta para vir para casa. Então, Deus foi muito bom comigo. Às vezes a gente entra em desespero, né? Mas igual a palavra do Senhor que eu li aqui fala, a gente não tem que temer diante do homem, a gente tem que temer e tremer diante da palavra do Senhor, diante do Senhor. E Ele falava e cuidava de mim. Então o Senhor cuidou de mim, o Senhor me livrou. Algo que poderia ter sido muito grave, o Senhor poderia me levar, e se Ele me levasse na vontade dele, eu estaria na glória com Ele agora, né? Mas o Senhor me permitiu estar com as minhas filhas ainda mais um tempo, com o meu esposo, continuar fazendo a obra dele. Meu neném foi para Passos, ele ficou em Passos uns dias, passou por um processo com o meu esposo lá. Eu falo processo lá, foi com o meu esposo, eu não pude ir com ele, né, porque eu não podia viajar. Eu estou em tratamento da trombose, é um tratamento longo. Ele sobreviveu 17 dias em Passos, meu bebê. E eu falava muito com Deus: Senhor, eu confio no Senhor, eu não quero que ele sofra. Eu não quero, eu não sou egoísta. Eu sei que se o Senhor levar ele, eu sei aonde ele vai estar. Lá ele não vai sofrer, lá não tem sofrimento, lá não tem dor. Eu não quero que meu filho viva sendo operado, furado, conheça só a dor. Eu não quero, eu só quero que meu filho aqui comigo, mas saudável, correndo, brincando, como as minhas filhas são. Eu sempre orei assim, eu sempre entreguei ao Senhor, eu e meu esposo sempre entregamos ele ao Senhor. E ele nem chegou a fazer a cirurgia, porque eu tinha muito medo dessa cirurgia, que era uma cirurgia muito complicada, e ele nem chegou a fazer a cirurgia. O dia que era para fazer a cirurgia, um dia antes, ele passou mal, e 2 dias depois, já estava bastante ruimzinho, o Senhor pegou e recolheu, levou ele. E lá também meu esposo foi muito abraçado, sabe, pelos médicos de lá, pelas pessoas de lá. Deus preparou todas as pessoas para cuidar da gente. Então, assim, mesmo que a gente passe por momentos difíceis, mas Deus prepara pessoas. Pessoas enviadas por Deus, pessoas para cuidar da gente. Deus prepara a igreja para orar pela gente, né? A gente nunca está sozinho. Não pensa assim: nossa, eu passei por isso e eu estive sozinho. Não estive sozinho. Às vezes a gente se sente só. O coração às vezes fica pequenininho, às vezes a gente questiona, a gente fica com medo. Nós somos humanos, né? Nós sentimos dores, mas